Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema super interessante: o papel dos cartórios na resolução de conflitos. E para isso, vamos analisar juntos, nos mínimos detalhes, uma questão prática sobre as regras do Livro de Conciliação e Mediação. Nosso guia vai ser o Código Nacional de Normas. Vamos lá? Bom, para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça jurídico, primeiro a gente precisa entender o contexto. Os cartórios, hoje em dia, são peça-chave na pacificação social. Eles acabam sendo uma alternativa bem mais rápida e amigável que os tribunais. Mas, claro, para isso funcionar, existem regras. É isso aí. Quando os cartórios oferecem serviços de conciliação e mediação, eles estão agindo como verdadeiros pacificadores. Só que, para um acordo ter validade e, principalmente, segurança jurídica, ele precisa ser registrado de um jeito impecável. É justamente aí que entra o Provimento 149 de 2023 do CNJ, com suas regras bem rigorosas. E agora vamos para o nosso desafio do dia. O que eu tenho aqui é uma questão de concurso que resume de forma perfeita todas as pequenas nuances dessas regras. Vai ser o nosso estudo de caso de hoje. A questão toda gira em torno disso aqui. Os cartórios que fazem conciliação e mediação são obrigados a ter um livro específico para registrar tudo. A grande pergunta é: quais são as regras exatas para esse livro, de acordo com o Provimento 149? A gente vai analisar cada opção e descobrir juntos qual delas é a correta. Muito bem, chegou a hora de dissecar cada alternativa uma por uma. É bom prestar atenção porque são os detalhes que fazem toda a diferença aqui. Vamos começar pela alternativa A. Ela basicamente sugere que um escrevente poderia, por conta própria, só com uma boa justificativa, usar o livro de um colega. Será que a norma dá toda essa autonomia assim? Vamos conferir. E não, aqui já encontramos o erro. O parágrafo 6º do artigo 43 é bem claro. Para usar o livro de outro escrevente, é necessário uma autorização prévia do notário ou do registrador, que são os chefes, os titulares do cartório. Uma simples justificativa do próprio escrevente não tem validade. Agora, a segunda alternativa, a letra B. Ela diz que o livro é privativo, ok, mas que ele poderia ser usado para outras coisas se o titular do cartório autorizasse. Sabe, até parece razoável, né? Mas vamos ver o que a regra diz. Pois é, incorreta de novo. O parágrafo 1º do artigo 43 é taxativo. Ele diz que os termos são lavrados em livro exclusivo e é vedada a sua utilização para outros fins. A palavra vedada aqui é forte. Ela não deixa margem para exceção, nem mesmo com autorização de quem quer que seja. Certo, vamos para a alternativa C. Essa aqui fala sobre a numeração dos termos. A ideia é que quando um livro acaba, a contagem não zera. Ela continua no livro seguinte. Bingo! É essa aqui. A alternativa C descreve com perfeição o princípio da continuidade. O parágrafo 3º do artigo 43 diz exatamente isso. A numeração segue de um livro para outro sem interrupção. Isso é fundamental, pois garante um rastro, uma sequência lógica e segura para todos os registros. Agora, a alternativa D, que trata de quem aprova os modelos dos livros. Ela joga essa responsabilidade para o Corregedor-Geral de Justiça do Estado. Vamos dar uma olhada se essa hierarquia está correta. E não está. É um detalhe bem sutil, mas que, juridicamente, faz toda a diferença. O parágrafo 2º do artigo 43 diz que essa aprovação é competência do juízo da Vara de Registros Públicos, e não do Corregedor-Geral. A norma aponta para uma autoridade mais próxima, de primeira instância, para essa função. Para fechar, a alternativa E. Ela diz que é proibido usar mais de um livro ao mesmo tempo, até mesmo para as audiências eletrônicas. Puxa, numa era tão digital, uma regra tão rígida assim soa um pouco estranha, não? E de fato está incorreta. O provimento nesse ponto se mostra bem moderno e flexível. O parágrafo 4º do artigo 43 autoriza, sim, a adoção simultânea de mais de um livro, e até cita especificamente as audiências por meio eletrônico como um bom motivo para isso. Ok, então já encontramos a resposta certa. Mas agora vem a parte mais importante: entender o princípio que está por trás dela. Por que essa regra da numeração que nunca para é tão fundamental? A essência de tudo está aqui. É o princípio da continuidade. Ele funciona como se fosse o elo de uma corrente, sabe? Garante que não existam quebras ou zeradas na numeração dos atos. É essa sequência que não se interrompe que faz com que os registros sejam rastreáveis, íntegros e, o mais importante de tudo, juridicamente seguros. E para a gente fechar essa análise, fica aqui uma reflexão.
Além dessa numeração contínua, que outras formalidades previstas na lei sejam cruciais para garantir que os livros de um cartório sejam, de fato, um lugar confiável para guardar a vontade e os direitos das pessoas. Fica aí o pensamento para aprofundar os estudos.